é uma vida que é um normal que não volta mais. Então as pessoas com as máscaras no rosto, a cara de medo, a preocupação. Se imaginava esse impacto na vida das pessoas como se tivesse vindo de uma coisa mais de guerra, assim, alguma coisa do ar, ou de alguma coisa externa mesmo, que fosse causar tanto mal e tanto impacto social. E não, é de pessoa para pessoa mesmo, é pela infecção, e o nosso risco vem do nosso contato. A leitura do momento está sendo Terra dos Homens, de Antoine de Saint-Exupéry. E é uma obra muito tocante. Ele era um aviador, contador de histórias. Tem tudo a ver. Tanto a vida quanto a obra se juntam muito forte. Essa procura de restaurar uma grandeza humana imaginada, procurada, percebida. Enganos nas nossas estradas no chão que não aparecem lá de cima, no céu para quem está voando. As minhas mãos confiariam suas esperanças. Assim, embrulhado em meu capote, eu dava entre eles meus passos de protetor. E eles nada sabiam de minha solicitude. Meu nome é Estevão, eu tenho 28 anos, sou médico da Secretaria de Saúde desde 2016 e professor da Universidade de Brasília, na Faculdade de Medicina. De algumas semanas para trás eu estava trabalhando às 9 horas normais na unidade de saúde e chegava em casa e ainda tinha que ler os artigos de protocolo, ou artigo científico de outros países, ou manual de outros países. Trabalhava na minha folga, reunião no WhatsApp no sábado, no domingo. Então com uma intensidade de horas muito grande e que de todo jeito, mesmo sendo mais do que o normal, não é exatamente a quantidade, é o tipo diferente de trabalho, o cansaço. Eu cheguei meia hora mais cedo, antes do postinho abrir, ela já estava lá, com muita falta de ar. Foi bem angustiante. Medo do que está vindo pela frente. Se vai ser uma água chegando nos joelhos, se vai ser um tsunami, se vai ser no pescoço. Então, a incerteza é o mais marcante. Ao mesmo tempo, tentando andar com um artigo com 2 alunos de iniciação científica sobre coronavírus, como os materiais que a gente desenvolveu estão sendo usados na epidemia agora. E é isso, as coisas andando aos pouquinhos, mas tudo muito mais lento, mais moroso, mais custoso de poder andar. Que sono. É isso. Essa faixa de um mês agora, um pouco mais, um pouco menos, o tempo ficou muito confuso também. Na primeira semana foi muito mais intenso, foram 125 atendimentos no total, e aí de metade para sintomáticos respiratórios mais graves, com remoção de ambulância, um cenário que parecia ser assustador, preocupação de uma dinâmica que vai ficando cada vez mais forte. E será que vai chegar a nossa hora também de faltar equipamento de proteção, por exemplo? Depois de outras equipes, eu dando suporte como médico também, uma ambulância para paciente com crise asmática interrogado, mas estava junto com febre forte, falta de ar, bastante tosse, episódios pontuais, mas que me marcaram. Isso me preocupou muito, será que isso ia virar a regra dali para frente, cada vez mais, ia ter mais gente lá, e quando não tivesse remoção, como é que ia ser? As ambulâncias demorando às vezes 1h30, 2 horas para chegar, saindo de outra cidade. Na neve, a gente perde todo o instinto de conservação. Depois de 2, 3, 4 dias de marcha, tudo o que se deseja é o sono. Eu desejava, mas ao mesmo tempo pensava, minha mulher, se ela crê que eu estou vivo, ela crê que eu estou andando. Os companheiros creem que estou andando. Serei um covarde se não continuar andando. Agora estou chegando nesse trânsito de manter as atividades essenciais e estar com ponto de apoio. Estou chegando para poder fazer nesse que já foi minha casa, né? Completa, eu, minha esposa, nossos amigos, diversão, descanso. E que agora é só um resquício, só um resto. Então, de certa forma, uma sequela já dessa epidemia de coronavírus. Então é máquina de lavar, o preparo e o cuidado com as roupas que eu sempre uso em 2 camadas, tiro a camada de cima no trabalho, além de estar com capote, a máscara de proteção, gorro, óculos, máscara e o capacete, né?
de proteção. E aí tira as roupas extras, põe pra lavar, limpa com água sanitária tudo, do começo à entrada, em cada etapa de limpeza. A mesa, que antes era mesa de jantar, mesa na sala, agora é só mesa de trabalho. Essa dinâmica da linha de frente ela é muito cansativa. E a gente não tá na pior fase. O que vai acontecer quando chegar a parte mais forte da epidemia nos nossos bolsões de pobreza? As áreas vulneráveis, o pessoal que está sem dinheiro para comida, para limpeza, para água e sabão, sem espaço separado. A gente normatiza, né, o que é esse inimigo externo que vem, mas continua com as diferenças de base, de salário, estrutura familiar, atividade desempenhada. Sinistro. Mais coisas sobre nós mesmos nos ensina a Terra que todos os livros, porque nos oferece resistência. Acabei de cortar o cabelo aqui sozinho pela primeira vez, tentando manter uma estratégia para a parte de contaminação como profissional, tentando um meio termo do que seja possível aí de isolamento, quarentena da parte social. Então não fica bonito, mas ficou possível, ficou bem útil, preparando para os próximos meses. Agora eu acabei de fazer as primeiras compras desde que começou a fase de transição comunitária aqui no Distrito Federal. E um monte de coisa que ficou muito marcado para mim, assim. Doído de ver a agonia para poder sair. Algumas pessoas mais claro, assim, dificuldade para encostar nas coisas, querendo pegar rápido, e algumas pessoas com luva, várias com máscara, algumas até com máscara N95, isso me chamou muita atenção. Porque será que essa máscara daquela pessoa vai faltar para alguém atendendo como profissional alguma hora? Não tinha a máscara certa para a hora certa e foi desperdiçada aqui no mercado com indicação só de uso de máscara caseira, de pano. Eu fiquei muito mais incomodado de estar no mercado do que atendendo. Porque quando você está lá atendendo com protocolo, com todo o seu equipamento de proteção individual, os EPIs certinho, e você está vendo de onde vai vir o risco de contaminação, se protegendo do risco de contaminação, seguindo o seu protocolo, sem estar com chave de carro, com celular, sem estar com contaminantes ali do dia a dia comuns que você vai botar e levar para casa, uma situação que é muito desconfortável. A gente está só no começo e para algumas coisas dessa parte mais difícil da transmissão desenfreada, isso nem começou ainda. Sabe que uma vez no centro do perigo, os homens não se horrorizam mais. Só o desconhecido espanta os homens. Mas para quem o enfrenta, ele cessa de ser o desconhecido. Você numa placa de rua, propaganda do governo falando: o vírus está nas ruas, você não deveria estar. E aí placa do Detran, aqueles móveis falando: volte para casa, o vírus pode estar por perto. Então são frases meio que quase apocalípticas, assim, que contrabalanceiam muito com a luz do sol, com uma pessoa outra andando de bicicleta, de caminhada. E aí ao mesmo tempo, essa vida normal do lado de fora, passarinho cantando, borboleta voando, e aviso nas placas de ônibus para não sair de casa, se não deveria estar na rua, o vírus pode estar por perto. Tava conversando com meu pai, falando de expressão que eu achei muito interessante, de que a gente fica se sentindo como se fosse Rei Midas ao contrário, porque tudo que a gente encosta fica marcado, potencialmente contaminado, tudo tem que limpar, lavar, proteger. Diferente, interessante. A grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os homens. Só há um luxo verdadeiro, o das relações humanas. É difícil de falar por que a gente escolhe medicina. Eu sei que eu amo o que eu faço, estar perto das pessoas e poder oferecer um cuidado, ao mesmo tempo carinhoso e apoiado em evidência o máximo do que eu puder, para dar poder de escolha para as pessoas, poder trazer informação e levar a saúde junto com a educação. Isso é o que me move, isso é a minha diversão, o que eu mais gosto de fazer. Em relação aos pacientes, tem sido uma
demanda bem grande de informação, principalmente em rede social, e dessa parte de medo, preocupação, fake news, e ao mesmo tempo também das outras condições de saúde que continuam, com os pré-natais, o pessoal com hipertensão, diabetes, com dor, coceira, dúvidas, de vários temas que continuam sendo importantes nessa época, mas também muita vulnerabilidade. Então, muitas pessoas que estão sem fonte de renda nenhuma agora, e os auxílios do governo não sabiam se chegar, se vai chegar, quando vai chegar. Tem sido difícil. Então, bastante medo do que pode acontecer em relação à doença e bastante medo do que está acontecendo em relação à grana, comida, dia a dia. Só então, do alto de nossas trajetórias retilíneas, descobrimos o embasamento essencial, o fundo de rocha, de areia e de sal, em que, uma vez ou outra, como um pouco de musgo entre ruínas, a vida ousa florescer. Uma coisa que eu faço meio de brincadeira desses dias é tipo, quando eu vou falar com o pessoal da família, assim, eu falo, ei gente, vamos marcar alguma coisa e tal, vamos comer uma pizza hoje à noite, vocês querem ir no teatro ou no cinema depois? E aí, tinha uma brincadeira de uma vida que não tem agora, né, nessa fase, que não vai durar pra sempre. Mas como é que vai ser depois? Assim, como é que vai ser esse novo normal? Porque eu não acho que a gente vai ficar usando máscara o tempo inteiro, igual o pessoal às vezes na Ásia faz, né? Mas também como é que será que vai ser ficar perto das outras pessoas? Quanto tempo de micro-quarentenas a gente vai ter, né? De forma intermitente, assim, volta ao normal, precisa de novo, até sair a vacina? Será que vai ter sazonalidade importando muito? Não sei. Eu moro num condomínio e aí tem o pessoal se mudando agora, uma das casas da frente. Tem uma criança pequena, uma menininha de uns 3 anos, olhando bem na porta de casa, olhando a luz do sol, com um monte de curiosidade, de abertura, de inocência. Os apertos de mãos, abraços, beijo, contato físico próximo pro teatro, pro cinema. As crianças nas portas de casa, ou brincando de bola, ou de correr, pique-pega. São coisas tão delicadas, tão inocentes. E como estão fazendo falta. As coisas que a gente nem sabia que iam fazer falta. Esquecemos que a vida, aqui como em toda parte, é um luxo, e que em parte nenhuma a terra é bem profunda sob os passos do homem. Não é uma morte que me traz desespero, mas com certeza a gente tem que ter disciplina para poder minimizar o sofrimento, como um dos fatos da vida, e sempre o combate incessante à morte desnecessária, ao sofrimento desnecessário. Um trecho de Terra dos Homens, de Exupéry. As tempestades, a bruma, a neve, por vezes essas coisas o incomodarão. Pense então em todos os que as conheceram antes de você e diga assim: o que eles fizeram, eu também posso fazer. No entanto, desenrolei meus mapas e pedi-lhe para rever um pouco, ali comigo, a rota da viagem. E debruçado sob a lâmpada, apoiado ao ombro do veterano, reencontrei a paz do colégio. Mas que estranha lição de geografia recebi. Guilherme não me ensinava a Espanha. Ele fazia da Espanha uma amiga para mim. Não me falava nem de hidrografia, nem de populações, nem de pecuária. Não me falava de Guadix, mas de 3 laranjeiras que existem em um campo próximo a Guadix. Desconfie delas. É bom assinalá-las aí no mapa. E as 3 laranjeiras tomavam mais espaço na carta que a Serra Nevada. Não me falava de Lorca, mas de uma simples fazenda perto de Lorca. Uma fazenda viva. E falava do fazendeiro e da fazendeira. E aquele casal perdido no espaço, a 500 quilômetros de nós, assumiu uma importância desmesurada.
bem instalado na vertente de sua montanha. Como guardas de um farol, sob as estrelas, aquele homem e aquela mulher estavam sempre prontos a socorrer homens. Tirávamos assim do esquecimento, de sua inconcebível obscuridade, detalhes ignorados de todos os geógrafos do mundo. Porque só o Ebro, que mata a sede das grandes cidades, interessa aos geógrafos. Não aquele córrego escondido sob a erva a oeste de Motril, aquele pequeno córrego que alimenta umas 30 flores. Desconfie deste córrego. Ele encharca os campos. Tome nota dele na carta. Ah, eu haveria de me lembrar da serpente de Motril. Parecia não ser nada. Com seu leve murmúrio, ela talvez apenas enfeitiçasse e atraísse algumas rãs. Mas estava sempre vigilante, não dormia. No paraíso do campo de emergência, estendida sob a erva, ela me esperava a 2.000 quilômetros de distância, pronta, na primeira ocasião, a me transformar em uma tocha flamejante.